vocês estão? Espero que todos estejam bem. Assim como definido, assim como falado já nas últimas aulas, o início de um tema novo, após nós termos estudado e aprofundado bastante o tema sobre as questões éticas, consequências, conflitos, terrorismo, né? Então, a partir de agora, nós vamos focar no segundo tema, um tema bem importante, né? Um tema central da geografia e também, ao mesmo tempo, né, para a gente entender o mundo, tá? Tema frequente de Enems vestibulares da mesma forma. Então, um tema importante nesse sentido. Então, nós vamos acompanhar as próximas aulas os detalhes sobre a urbanização. O que vem a ser a urbanização? Tá? Acredito que alguns já deram uma olhada no livro, né? A própria unidade 2, né, traz bastante temas em relação à urbanização. Unidade 2, que representa, que tem o capítulo 4, capítulo 5, né? Ao mesmo tempo leituras gerais de urbanização, ao mesmo tempo também a urbanização mundial e o capítulo 5 sobre a urbanização brasileira, tá? Então, o que vem a ser essa urbanização? Tá? Todos os detalhes a gente vai estar esclarecendo a partir de agora. Então, acompanhem, né? É muita informação, né? Para quem eventualmente achar muito maçante, assista em vários momentos, porque por mais importante que seja, é muito detalhe que muitas vezes é cobrado em diferentes aspectos, né? Que nem eu falei no Enem, no vestibular, em relação a esse tema. Fora ainda que esse tema, né, ele acaba envolvendo várias profissões, tá? Então, se alguém muitas vezes acaba gostando mais desse conteúdo, né, porque muitas vezes tem uma certa afinidade já de visualizar uma certa, né, sua profissão, enfim, pode ser entendida dessa forma. Pelo menos sempre quando a gente trabalha esse aluno no terceiro ano, a gente vê que alguns alunos acabam adorando esse conteúdo, outros nem tanto, né? Muitas vezes está ligado justamente a isso, pela possibilidade da profissão, né, dos sonhos, enfim, que entra nessa linha, tá? Então, o conteúdo, só para citar, conteúdo extremamente importante para quem quer seguir as profissões de engenheiro, arquiteto, urbanista, né, toda essa linha de projetar casas, prédios, cidades, né, próprios geógrafos, enfim, uma linha bastante direta, fora os indiretos, né, todas as linhas estatísticas, divisões de mundo, problemas ambientais, problemas urbanos, enfim, bem interessante a gente ter essa leitura, né, da importância desse tema. Então, quando a geografia usa espaço geográfico, né, com a urbanização, é justamente porque a urbanização ela acabou transformando o espaço geográfico como quase nenhuma outra atividade, nenhum outro tema. Então, o processo de urbanização ele acabou alterando de forma significativa, né, todo o espaço geográfico. Assim como nós podemos ver essa imagem, se a gente olharmos os detalhes, né, do planeta, né, o próprio sistema, a própria globalização, o próprio capitalismo, né, a forma de evolução da sociedade, ela gerou grandes impactos, né, na questão de alterações. E um dos impactos mais fortes que a gente pode estar sentindo, né, sobretudo a parte visual, da mesma forma aqui no município de Porã, né, sobretudo na cidade, a gente pode ver que as alterações são gigantes em relação àquilo que era original do planeta. Tá? Então, é função da geografia tentar compreender essas mudanças, ainda mais com esse tema da urbanização. Então, a partir de agora, a urbanização
né, do mundo, do Brasil, e até alguns dados comparando com a urbanização de Iporã do Oeste, a urbanização aqui próximo. Então vamos ao conceito e aspectos gerais da urbanização. Uma das questões importantes, né, quando se fala em definir, né, se eu perguntasse para cada um de vocês definir o que vem a ser a urbanização, né, segundo os conceitos que vocês já têm sobre esse tema. Urbanização. Tá? Ele tem duas grandes definições. Uma, que a gente não vai estar trabalhando muito essa definição, né, que é essa questão, por exemplo, da expansão da cidade. Por exemplo, os engenheiros, arquitetos, urbanistas, quando eles falam em urbanização, o avançar das cidades, a construção da cidade sobre o espaço físico. Urbanização, né, eles entendem desta forma, tá? Mas para a geografia, a urbanização é um conceito um pouco diferente, por mais que esse outro conceito não esteja errado, né? É importante a gente saber, né, quando se fala em urbanização, conceito geográfico, é esse que nós temos aqui, ó. É o processo de crescimento da população urbana mais rápido do que o crescimento da população rural. Então, esse processo é chamado de urbanização. Só vejam alguns gráficos em relação a isso. Então, aqui, ó, o mundo ele passou por seu processo de urbanização. Aqui temos um gráfico a partir do ano de 1970, né, onde tínhamos em torno de 35% da população vivendo no rural, no urbano, e o restante no rural. Tá? Ou seja, o mundo, em geral, não era considerado urbano, era considerado rural pela população que tinha. E esse processo ele acabou acontecendo, ele acabou evoluindo de uma forma rápida, praticamente acompanhado com o processo de industrialização, toda a revolução industrial, né, ele ajudou a impulsionar esse processo de uma forma bastante rápida, o surgimento das cidades, né, e a expansão do processo da urbanização foi acelerada por esse processo, sobretudo. Então aqui, o marco aqui no ano de 2010, tá? O grande marco em que a população mundial ela acabou tendo um equilíbrio, ou ela passou, né, de um patamar para outro. Se é bom, é ruim, não temos como, né, tem aspectos positivos e negativos, mas apenas em 2010 o mundo conseguiu esse equilíbrio entre a população rural e a população urbana. Tá? Isso é um ponto bem importante para a gente entender o mundo. Tá? E existe uma projeção aqui até o ano 2050. Olhem a grande mudança que o mundo deve estar passando ainda em relação à sua população. Êxodo rural, migração, né, de pessoas, além da expansão das cidades quase como nunca, ou seja, esse processo de urbanização a nível mundial vai se acentuar bastante, né? 2050 chegando a 70% da população vivendo nas cidades. Tá? Lembrar de que hoje em 2020 nós estamos com cerca de 54% da população vivendo nas cidades. Então nós temos ainda parece que esse gráfico não confere porque o local, o país que a gente vive, ele é longe desses dados, por mais que os dados brasileiros se encontram nesse mesmo, inseridos nesses contextos aqui também. Então aqui também, outro gráfico, né, 2010, né, e 2050 aqui, né, maior número de população, enfim, outras fontes com dados mais crescentes ainda.
Então aqui os dados brasileiros. Olhem só quanta diferença em relação à urbanização mundial e do Brasil. Tá? Então o Brasil, 1940, tinha apenas 31% da população urbana, ou seja, nas cidades, e 69% da população rural. E olhem só como essa mudança foi rápida. E olhem aqui, ó, o mundo aqui em 2010 estava 50% da população nas cidades e 50% da população no rural. E o Brasil, então, ele já em 2010 ele tinha 84% da população vivendo nas cidades. Então, muito diferente dos dados gerais da população. Tá? O Brasil, né, é considerado um país urbano pelo seu número de pessoas vivendo nas cidades. E outro contraste ainda, se a gente compararmos esses dados com a nossa realidade aqui em Iporã, alguém conseguiria definir qual que é a porcentagem da população de Iporã em relação à população urbana e rural? Tá? O Iporã, né, deve estar passando nessa mudança né, deve estar no equilíbrio ainda. Metade da população vivendo na cidade e metade da população, né, vivendo no interior. Então essa não tem dados oficiais, pelo último IBGE 2010, né, que faz 10 anos atrás, né, tinha a maior parte da população também vivendo no espaço rural. Mas as mudanças, para quem pode observar, as mudanças de Iporã, né, elas foram bem grandes, ou seja, muita gente saiu do interior e a cidade aqui cresceu significativamente. Então, acredito que houve uma grande alteração e já tem até, estou até curioso esperando os dados do censo 2020, que está cancelado, né, para a gente tirar essa dúvida também em relação a isso. Mas, fazendo uma leitura, né, Iporã também certamente vai ser considerada uma cidade urbana, um município urbano, né, onde a maior parte da população vive nas cidades. A nível mundial ainda, então vejam só outros países em relação às taxas de urbanização. São dados bem interessantes, bem curiosos, né, curioso para a gente analisar. Nem sempre, por exemplo, a China, que tem a maior concentração de população, país mais populoso, né, do mundo, parece que lá as taxas de urbanização deveriam ser mais altas. E olhem só, ainda hoje a China tem apenas 42% da população vivendo nas cidades. Então, ainda é considerado um país, né, rural, bem interessante. Da mesma forma, a Índia, né, é um país, né, com apenas 29% da população vivendo nas cidades. Tá? Então, vamos comparar outros. O Japão, 66% da população vivendo nas cidades, ou seja, a taxa de urbanização, 66%. A Indonésia, 50%. Tá? Vamos ver outros aqui. A Rússia, 73%. Aqui, a Alemanha, 75% da população vivendo na cidade. O Reino Unido, 90%. Tá? A França, 77%. A Espanha, 77%. Itália, 65%. Aqui uns países da África, a Nigéria, 50%. África do Sul, 60% urbanizada, 60% da população vivendo nas cidades. Canadá, 80%. Estados Unidos, 81%. O México, 77%. E olhem só o Brasil, né? O Brasil com 85% da população vivendo nas cidades. A Argentina, 90%. Tá? E
aqui nós temos né, na América do Sul, né, com as taxas de urbanização consideradas bastante altas. Tá? E um detalhe que a gente vai estar analisando na sequência, que chama muito a atenção, de como que aconteceu esse processo de urbanização, diferente entre países desenvolvidos e não desenvolvidos. Tá? Nos países desenvolvidos, o processo de urbanização ele demorou mais, e a consequência disso, as cidades conseguiram ser projetadas, as cidades conseguiram avançar de uma forma organizada. Nos países não desenvolvidos, né, esse processo ele aconteceu, a exemplo do Brasil, ele aconteceu muito rápido e ele deixou consequências, ele deixou problemas irreversíveis. Tá? Esse processo de urbanização, quando ele acontece muito rápido e o país não está preparado para isso, ele tem consequências né, que não tem mais como resolver, tem como amenizar. E a gente pode ver que aí entra o grande desafio, né, das gerações novas, sobretudo para aqueles que vão estudar essas áreas né, de engenheiro, urbanista, arquiteto, toda essa parte de planejamento urbano, né, para resolver esses desafios, esses problemas trazidos pela urbanização. São desafios, né, tanto da questão do fluxo de pessoas, né, de tentar ver que as pessoas, né, não ficam paradas no trânsito. Né? O Brasil, sobretudo os grandes centros, são grandes problemas, né, que só tem mais como amenizar. O próprio Iporã aqui, só para a gente analisar aqui em Iporã, para a gente entender o mundo, né, o Brasil, sobretudo os grandes centros urbanos. Aqui em Iporã nós temos alguns dias com o trânsito, né, a gente pode ver que ele está, né, quase congestionando, ou seja, tem atritos, no sentido assim, ruas muito estreitas, né, pontos de alguns municípios que foi instalado, já foi feito várias tentativas de mão única, né, enfim, são tentativas de tentar resolver um problema que foi provocado pela urbanização, ou seja, não deu tempo, ninguém conseguiu planejar a cidade, planejar toda essa questão, né, e a cidade foi crescendo sem planejamento e, né, acabou, né, tendo essa problemática. Ruas muito estreitas, ruas sem fim, ruas tortas, ruas, né, das mais diversas, né, ou seja, prédios, cidades, casas dentro dos espaços onde não poderia ter, né, aqui em Iporã, em cima do rio Rundiá, né, então são problemas urbanos assim de toda, além de assim, quando a gente tem uma cidade planejada, o espaço residencial, o espaço comercial, o espaço industrial, né, que a gente também pode ver que aqui em Iporã não tem indústrias no meio da cidade, não tem, enfim, aos poucos, né, nos últimos anos, para quem acompanha, foram feitas algumas leis que deveriam ter existido desde sempre, né, o próprio, os loteadores, os loteamentos, só pode vender um terreno a partir do momento que está tudo legalizado, que tem a infraestrutura básica implantada. Mas isso são leis, são implantações muito recentes. Né? Mas se essas leis tivessem sido criadas, né, antes desse processo acontecer, com certeza nós não teríamos tanto problema de fluxo, tanto problema, né, de falta de infraestrutura. Né? Então, é uma característica geral, né, dos países não desenvolvidos, esse processo que aconteceu muito rápido e trouxe problemas irreversíveis. Como resolver um problema? Lembram do colégio? Nós temos uma rua entrando no meio do colégio. Ali até que poderia ser aberta a rua fora, mas quando tem casas, quando tem, né, endireitar uma rua, né, avenida, vamos pegar, fazer uma avenida Gustavo Fetter reto, não tem como, ou seja, são irreversíveis. E quanto mais a cidade cresce, mais problemas aparecem em relação a isso, problemas no sentido
congestionamentos, né? As pessoas, né, vão ter, né, além, por exemplo, da questão do saneamento, vão ter que, daqui a pouco, alguém vai define implantar a rede de esgoto, né? Assim como a rede de água, enfim, muitas vezes já foi instalado partes, tem que arrancar, né, todo o calçamento, enfim, estourar, enfim, para tentar resolver problemas que não foram implantados desde o começo, né? Então, geram transtornos, né, que o grande desafio de muitas profissões é amenizar os problemas criados ao longo da história pelo processo de urbanização. Então, o desafio é grande. A própria questão do verde, cidades muito quentes, né, cidades muito poluídas, cidades com, enfim, no Brasil, favelas, né, casas, né, sem estrutura, construídas de qualquer forma, em espaços não apropriados, né, são desafios, né, que, né, aos poucos, né, algumas coisas têm como resolver, mas outras questões são desafios gigantes, né. Então, desafios está aí para quem escolher alguma área relacionada a isso. Então, aí nós temos também as 15 maiores aglomerações urbanas, maiores concentrações de pessoas em alguns pontos. Então, na cidade de Tóquio, do Japão, primeiro lugar, Seul, na Coreia, né, a Índia, então, tem aglomerações, né, em terceiro lugar, Mumbai, depois vem Cidade do México, depois em quinto local São Paulo, né, depois Nova York, Xangai, Delhi, enfim, do Japão. Quero só aqui destacar algumas figuras históricas, né, que começaram a pensar o próprio planejamento urbano, né, que fez uma diferença, sobretudo quem os entendeu, esse e muitos autores, né, que analisaram de que as cidades, os espaços, eles poderiam se tornar grandes e que eles precisam de planejamento. Tá? O Camilo, ele desde já em 1943, onde ele nasceu, e a partir desse momento ele deixou um legado assim de organizações urbanas. Então aqui na sequência alguns dados, né, sobre essa questão de organização de espaços. Então olha aqui, ó, como deveriam estar organizado uma cidade, né? Então alguns modelos foram pensados e implantados na sequência por alguns autores. Então nós conseguimos ver a nível mundial vários desses espaços de inícios e na sequência a organização de espaços urbanos bem planejados, né, que acabam trazendo uma qualidade de vida, um fluxo de pessoas, enfim, de uma forma sem grandes transtornos, ou seja, espaços agradáveis e legais de se viver, trabalhar e, enfim, então, bem planejados, eles trazem muita qualidade de vida para os moradores, né? Então, aqui mais um exemplo, tá? Que é, em geral, a característica dos países desenvolvidos. Então, alguns autores, né, se destacaram por causa dessa questão, né, do planejamento, e os países desenvolvidos, eles conseguiam trabalhar, eles conseguiam planejar a cidade antes que ela se instalasse, tá? Sem trazer esse número de problemas que eu já citei anteriormente. Tá? Então aqui as imagens já mostram um pouco sobre algumas cidades, né, com uma organização bem importante e significativa. Aqui mais uma cidade com, parece que até o cúmulo de organização, né, ou seja, em que as coisas funcionam com uma infraestrutura, né, grande, uma infraestrutura, né, que ajuda no desenvolvimento e concentrações de pessoas bastante grandes. Então, bem interessante a gente olhar.
Então, bem importante a gente analisar, né, pelos meios tecnológicos hoje, algumas cidades, alguns pontos, né, com as suas características de planejadas e, né, organizadas, em que alguém planejou antes, né, para que elas tenham essa dinâmica, né, do mundo atual. Tá? Então podem pegar pelo Google Earth também, pesquisar alguns pontos, né, da Europa, né, sobretudo, né, e analisar alguns países desenvolvidos, como que é a estrutura desses países. E analisamos também alguns pontos, né, mais extremos, lógico, né, de alguns países não desenvolvidos e as suas consequências. Olhem só que imagem. Né? Então, imaginam a organização, o que levou a chegar a algumas regiões, né, do Brasil e do mundo com essas características. Olhem a qualidade de vida que se tem nesses espaços, a quantidade de conflitos que podem ter aí. Né? Então, os desafios para resolver uma situação dessas. Tá? Então, sobretudo, os problemas ligados ao saneamento, saneamento básico, a instalação de água, luz, né, internet, telefone, enfim, são desafios, né, e o interessante é que esses espaços funcionam e funcionam a todo vapor, mas a qualidade de vida, né, das pessoas que moram ali certamente, né, conforme os dados estatísticos mostram, né, a qualidade de vida é bem baixa, né, nesses locais aí, pela característica, né, da organização e da falta de planejamento e estrutura adequada, né, que se tem num espaço desses. Como resolver? Né? Praticamente impossível. Desafio das gerações, daqueles que estão pensando em ser, né, alguma profissão, né, nessa área aí que eu já citei. Mais detalhes aí de problemas, né, que também se encontram nas regiões próximas, mas quanto mais aglomeração de pessoas, alguns problemas só são maiores, né, questão de falta de saneamento básico, infraestrutura, rede de esgoto, rede de água, né, são grandes desafios que diariamente a gente ouve notícias em relação de prejuízos em relação a esses temas que indiretamente são provocados por esse processo de urbanização e normalmente algum político leva a culpa. Tá? Então é importante ver que esse problema muitas vezes é bem maior do que simplesmente uma estrutura política, né, de algum governo. Mais um modelinho em que não tem estrutura, muitas vezes sem ruas, né, de qualquer forma, as casas precárias, né, ninguém organizou, planejou, vendeu espaços para que cada um se possa organizar da melhor forma possível. Característica de países não desenvolvidos. Então vamos aos espaços, né, contrastes. Então, qual que é a grande diferença entre os países desenvolvidos? Então, as políticas, né, as leis, elas foram feitas para que as cidades cresçam de forma organizada, cada um no seu espaço, cada espaço para, né, o seu destino. Né? No Brasil, né, a gente tem algumas cidades planejadas, mas quase dá para contar nos dedos. Né? Nós temos Brasília, né, que é visto como uma cidade bem projetada. E nós temos algumas outras também. Curitiba tem uma parte, né, que uma característica de parte da cidade planejada. E tem no Paraná também algumas cidades pequenas que têm essa característica. E a partir dos últimos anos,
né? Para quem olhar aqui em Iporã, né, tem alguns bairros, né, com característica de espaços planejados para o setor residencial, como também a indústria, né, tem o seu espaço também específico para se instalar, né? Então, é característica de planejamento, né, que o Brasil, né, o governo brasileiro acabou definindo, né, e acabou aprovando leis e que cada município, né, precisa seguir essas regras que foram definidas para que essas questões aos poucos, né, não continuam trazendo grandes problemas. Tá? Então, ainda para vocês visualizar, né, como que a nível se encontra a nível mundial alguns pontos, como se encontram alguns pontos, por exemplo, aqui em Tóquio, olhem a característica, né, dessa cidade aqui, né? Olhem uma foto aérea desse espaço, parece que alguém jogou concreto aí nesse processo, né, que a transformação desses espaços são gigantes e tem consequências, com certeza, para o planeta, para aqueles que vivem, sobretudo, nesses locais, em relação ao processo. Não poderia ser, se a gente for ver aqui, existem formas de poluir menos, indiferente daquilo que foi construído aí, mas a gente sabe que tem muitas, nas cidades, sobretudo, né, a gente pode ver que nessa pandemia, né, a gente pode ver alguns pontos positivos em relação à despoluição de algumas cidades, né, que têm característica, né, em virtude do seu funcionamento, do trânsito, das empresas, eles acabam sendo bastante poluidoras, né, do espaço e trazendo consequências, sobretudo, para a saúde, né, para agravando os problemas respiratórios, né, sobretudo alguns problemas de saúde mais acentuados em relação a isso. Então, vendo aqui São Paulo, né, com essas características também, olhem só, alguns espaços, né, com uma vista aérea, né, totalmente transformados, concretados, né, e ao mesmo tempo desenvolvidas, né, com infraestrutura, né, bem significativa. E as consequências, né, dessa organização, desse desenvolvimento, né, sobretudo problemas quando característico de São Paulo, né, qualquer chuva pouco mais intensa acaba trazendo grandes problemas, né, um dos motivos é excesso de concreto e muitas vezes, né, a água não tem mais como infiltrar, né, nos diferentes espaços, ela cai e acaba escoando e os locais mais baixos eles não conseguem dar conta do fluxo da água. Diferente de países desenvolvidos, em que foi pensado também toda essa questão da água, né, do fluxo, né, da própria estrutura de saneamento básico, né, totalmente planejada e dificilmente a gente encontra grandes problemas em relação a isso nos países desenvolvidos. Então, alguns conceitos que é importante a gente ter bem claro em relação a isso. Alguns já, é lógico, já sabem todos os detalhes, mas algumas questões é importante a gente não ter dúvida. Tá? Então, o que vem a ser uma cidade? Tá? Então, todo aglomerado urbano com mais de 20 mil habitantes, segundo a ONU. Então, segundo a ONU, cidade é um aglomerado de pessoas, né, de um centro urbano, né, que tenha mais de 20 mil pessoas. E por ano é cidade. Tá? Então, só para a gente distinguir. Olhem só para o Brasil e alguns outros países também têm definições diferentes. Então, no Brasil, segundo o IBGE, toda a sede do município, independente de sua população e tamanho, é considerada cidade. Tá? Então, simplesmente se é
um município, né, indiferente se é um município pelo número de pessoas, né, é considerado cidade. Tá? Então, algumas definições. População urbana. Toda a população que mora e reside nas cidades ou área urbana é considerada população urbana. Crescimento urbano. Então, o crescimento, a característica, então, ela pode ser horizontal ou vertical. Tá? Então, algumas cidades, né, têm características de crescimento horizontal e outras, então, a característica das próximas décadas é crescer verticalmente. E Porã é uma cidade que, sobretudo, está crescendo horizontalmente. Tá se expandindo porque tem espaços. Agora, muitas cidades, né, elas crescem simplesmente para cima. Tá? Então, são a característica do crescimento das cidades em diferentes espaços. Então, cada local tem uma característica específica. A urbanização, então, já foi definido antes. Então, quando a população urbana ultrapassa a população rural em um determinado local, na região, país, né? Então, essa característica, né, esse é o processo de urbanização entendido pela geografia, né, e, sobretudo, pelas disciplinas, né, das escolas não ligadas à profissão, né, que nem eu já citei. Outro termo muito usado no livro e que a gente se depara constantemente é o termo conurbação. O que vem a ser isso? Uma união espacial de duas ou mais cidades, de dois ou mais centros. Conurbação é quando duas cidades, dois espaços urbanos crescem, conurbam, ficam uma só. Então, o processo, né, no Brasil é muito usado porque São Paulo e Rio de Janeiro estão num processo de conurbação. Né? Aqui na nossa região, se a gente for ver, São Miguel, né, está crescendo com Guaraciaba, né, com Descanso, toda essa região, ela aos poucos tem uma tendência de se conurbar, virar um centro só. Falta muito, mas está nesse processo inicial em virtude das próprias rodovias que muitas vezes são as principais meios para viabilizar a conurbação. Outro termo bem importante, quando a gente fala em metrópole, qual que é a definição de metrópole? Quando as notícias falam de metrópole, qual que é a definição? Então, um conjunto de municípios, né, contíguos, integrados socioeconomicamente num determinado, né, com todo o serviço público, enfim. Então, metrópole, em poucas palavras, são duas cidades que já aparecem conurbadas. Duas cidades, né, que acabam, né, fazendo esse processo de integração, viram uma metrópole. Tá? Então, nós temos várias metrópoles no Brasil. Cidades, né, que se juntam e criam a característica, criam leis específicas para gerenciar essa aglomeração urbana. Né? Sobretudo, elas precisam de legislação específica, não mais de municípios ou de estados. Porque trânsito, muitas questões de fluxos, elas precisam ser definidas a partir da metrópole. Megalópole. Tá? Megalópole, o que vem a ser uma megalópole? São duas metrópoles que se conurbam. Tá? Nós temos bem menos megalópolis a nível mundial. No Brasil tem megalópole? Não, ainda não. Mas o próprio livro nos traz essa informação que o Brasil ele tem essa característica, São Paulo e Rio de Janeiro, em processo de megalópole. Tá? Então é importante a gente ver que muitas vezes em provas, né, em diferentes tipos de testes, eles colocam essa questão em relação ao Brasil. Então,
uma megalópole em formação, São Paulo e Rio de Janeiro, única, tá? Então, Curitiba, Porto Alegre, né, outros centros, né, são apenas metrópoles. Outro termo bem importante, quando se fala em megacidade, né? Então, megacidade, então toda a população, todo aglomerado acima de 10 milhões de habitantes é considerado uma megacidade. Então, o termo para definir megacidade é 10 milhões de habitantes. E outro termo que nos últimos anos surgiu bastante, que é muito usado, quando se fala em cidade global, em cidades globais, tá? É uma definição a partir de sua importância econômica, cultural, interferência nas demais. Então, indiferente de número de pessoas. Então, cidade global é definido, né, segundo uma importância econômica, financeira, política, enfim, que exerce sobre as outras. Ou seja, as outras cidades precisam, estão interligadas direto, então são novas definições, né, sobre cidades globais. Então, isso que é importante a gente ter claro, né? Então, esses termos, né, pesquisem outras fontes, mas entendê-los é muito importante. Ainda outro termo, a questão da rede urbana. Então, a interferência, a interdependência de uma cidade sobre a outra, de acordo com a sua característica econômica e a característica de produção industrial, né, existe uma interligação em que uma depende da outra. Então, existem vários esquemas em diferentes espaços de livros, né, que acabam vendo que a metrópole nacional ela acaba tendo alguma interferência na metrópole regional, assim, o centro regional, cidade, local e vila, ou seja, a vila, né, está interligada, ela depende da cidade local, assim toda a consequência. Aqui também a gente tem essa interligação entre os diferentes espaços. Se a gente for ver Iporã, ela depende de muitos produtos do comércio, né, que vem de fora e acaba interligando todos, né, com diferentes outros espaços. Assim, essa questão a gente pode ver que está ilustrado aqui. A nível mundial, ainda numa questão ilustrativa, né, existe essa interdependência e algumas cidades, alguns pontos acabam tendo uma interferência bem maior em relação aos outros. Então, hoje, os maiores aglomerados de interferência, a gente pode ver que existem na Europa, né, com os núcleos de cidades primárias, né, Paris e Londres, né, com várias cidades próximas, ajudando nessa questão da definição de uma importância significativa, né, interligados com Estados Unidos, né, Nova York, né, cidade de Chicago, Los Angeles, né, junto com uma série de cidades, né, importantes próximas, e também na Ásia, na região de Tóquio, né, com uma série de cidades próximas, né, interligadas, formando redes urbanas significativas. E aqui, né, próprio Brasil, né, como um certo centro importante, né, totalmente interligado com o mundo. Tá? Bem importante essa inter-relação em relação à hierarquia das cidades. Então, ainda no Brasil, a gente também tem essa hierarquia, essa interdependência bastante grande. Tá? Então, São Paulo, né, próprio Rio de Janeiro, né, que tem esse domínio sobre as outras regiões, então bem forte, né, a gente pode ver isso, próprio Iporã, né, tem muita ligação com essas regiões metropolitanas, né, do Brasil, sobretudo São Paulo, que é o coração industrial, né, e de muito comércio do Brasil inteiro. Só para deixar bem claro, né, através de uma imagem aqui, que a região de São Paulo e Rio de Janeiro, né, é considerado uma megalópole em formação.
porém não é considerado já formado. Então, toda essa característica, né, a infraestrutura que está sendo gerada, né, tanto por parte do Rio de Janeiro, trem-bala, enfim, toda a própria a rodovia 101, né, que acaba sendo usado como uma interligação aí, né, que acaba acelerando esse processo de conurbação, fazendo com que duas grandes metrópoles se transformem em megalópole, tá? Então, as causas e consequências desse processo. Então, temos como causa do processo de urbanização, tá? Então, todo o processo de industrialização, né, as revoluções industriais, né, acabaram acelerando e acabaram trazendo esse processo da urbanização, como também todo o êxodo rural, né, que os livros, todo local que a gente estuda urbanização está interligado a esse processo da saída das pessoas do espaço rural e que migram, né, que acabam indo para as cidades. Então, isso tem consequências, né, em diferentes espaços dos mais variados possíveis, sobretudo uma diferença entre os países desenvolvidos e países não desenvolvidos. Tá? Então, consequências, crescimento urbano rápido e desordenado, caos, infraestrutural, esgoto, água, então, característica de países não desenvolvidos. O processo aconteceu muito rápido, né, e tem consequências irreversíveis. A própria organização, a segregação espacial, então, como a criação de favelas e, ao mesmo tempo, bairros nobres e condomínios fechados, que acaba criando grandes conflitos em relação ao uso dos diferentes espaços. E também a questão da poluição, da marginalização, a própria criminalidade, trânsito com problemas, enchentes, né, podem ser considerados todos processos, né, problemas do processo de urbanização, né, sobretudo acentuados nos países não desenvolvidos e a exemplo do Brasil. Então, aqui mais detalhes sobre essa questão do problema do processo de urbanização no Brasil e, em geral, nos países não desenvolvidos. Né? Então, das rodovias, né, muitas vezes congestionadas, excesso de trânsito, com uma questão de poluição do ar, né, que acaba trazendo essas consequências. E outro problema bastante grave nos países não desenvolvidos é a questão, né, do destino do lixo. Né? Então, grande parte das cidades brasileiras ainda não resolveram esse desafio do destino correto do lixo. Nós aqui na nossa região, né, nós estamos com uma situação bem mais confortável, porque nós temos uma empresa, né, que acaba ganhando seu recurso também, mas de forma bem inteligente, né, resolvendo o problema de todos, de uma região bem significativa. Né? Então, acaba reciclando, acaba, inclusive, tratando o lixo de uma forma sanitária mais correta possível. Tá? Então, poucas cidades do Brasil, né, com uma estrutura, a exemplo de Iporã, né? Então, é um grande desafio dos países não desenvolvidos, né, de sair daquilo que a gente está vendo aqui, né? Inclusive, muitas pessoas ainda chamam aqui Iporã de lixão, né? Mas lixão era uma vez em outro espaço. Então, aqui é um aterro sanitário, né, com essas características, né, bastante confortáveis em relação a muitas regiões do Brasil e do mundo ainda. Imagina as consequências que um espaço desses tem para o próprio planeta, para a própria saúde, né, sobretudo de quem mora próximo a essas regiões. Então, problemas, né, gigantes de toda a ordem em relação a isso. Né. Muito bem, então, em geral, são os dados mais importantes em relação ao processo de urbanização.
para cada um estar lendo, para cada um estar estudando esse tema. Então, a gente vai estar desenvolvendo praticamente duas grandes atividades em relação a esse tema. Então, uma delas é cada um deve fotografar um problema urbano provocado pela urbanização em Iporã e, ao mesmo tempo, descrever, justificar e descrever ainda como poderia ser resolvido esse problema. Tá? Então, é uma atividade que, justamente para a gente entender esse processo de urbanização, como ele aconteceu aqui em nosso meio e quais as consequências que ele deixou para o nosso município. Né? Então, não pegar, eu vejo muitas vezes que quando a gente pede atividades em relação a isso, tem alguns que pegam aquele problema de um buraco na estrada e, né, acabam pegando questões políticas. Eu quero problemas urbanos, problemas provocados pela urbanização, não problemas que um prefeito não resolveu, problemas sei lá o quê. Que muitas vezes os próprios problemas urbanos eles sobram para os gestores resolver, né? Mas eu gostaria que cada um se atentasse, né, a identificar problemas urbanos, né, quais são problemas de ruas estreitas, né, problemas de infraestrutura, né, problemas de casas no meio do rio, né, problemas, né, de falta de organização e planejamento de uma cidade. Né, então, tem de toda a ordem, né, aqui no município, assim como nós temos a nível, né, a nível de Brasil e em geral os países não desenvolvidos têm essa característica. Então, cada um identifique um e descreva bem certinho todos os detalhes, qual que é o problema, né? E também aponte uma possível solução para esse caso que você levantou, tá? E a outra atividade, eu gostaria que vocês estudassem, lessem o livro, né, que a gente vai liberar uma atividade avaliativa ou um exercício, para não dizer uma prova, né, que a gente vai estar preparando para a próxima semana também em relação à urbanização mundial e do Brasil. Tá? Então, é extremamente importante, né, que se leia, que se estude, né, as informações a partir da explicação que a gente conseguiu elaborar, né, vocês acompanharam aqui, fica bem fácil de entender e ler, né, sobre esse tema com essas informações iniciais. Então, se cuidem, tudo de bom, né, e estudem.